Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza, nos abençoe, que tenhamos uma semana de paz. Estamos de volta para o nosso estudo da obra da Joana de Ângeles, no programa Momentos com Joana, na companhia Renato Souza, muita paz. E Eduardo Araújo. Muita paz a todos, vamos estudar. Estou vendo aqui um monte de coisa, vamos lá. Pois é. Olha só, nós vamos continuar estudando o livro Momento de Saúde e Consciência. Ainda estamos no capítulo do Momento de Saúde, né? Capítulo 10. E vamos continuar no 12º parágrafo. Sim, Dona Joana de Ângeles diz assim: não debatas. Eu achei interessante que eu estava lendo aqui, não é? Essa frase. Não debatas com os donos da verdade do mundo os teus planos e aspirações, especialmente aqueles que são da tua órbita de conduta íntima, porquanto eles não estão dispostos a compreender-te, menos ainda a ajudar-te. E aí, Miranda? Né? Pois é, olha só. Porque se os planos, né? E aspirações são teus, íntimos, o outro nunca vai estar caminhando o teu caminho, calçando a tua sandália, respirando o teu ar, chorando tua lágrima, sorrindo o teu sorriso. Agora, os donos da verdade do mundo, eles têm uma importância educativa naquilo que, observando-os, nós vamos fazer uma reflexão interna. Sim, sim. Não é? Eles não vão nos dirigir, nem precisamos exteriorizar certas coisas. Mas, olha, nós sempre aprendemos. Quando olhamos alguém à nossa frente, o outro não precisa nem abrir a boca, Renato. Quando você passa na rua e vê alguém caído no chão, você tem um aprendizado ali. Quando você passa na rua e vê alguém agredindo ou socorrendo alguém, tem um aprendizado ali. Quando o outro traz a sua fala, traz a sua ideia, você tem a oportunidade de aprender. Como ela diz aqui, você não precisa debater. Principalmente porque é uma realidade interna sua. É seu, é foro íntimo. O outro não tem nem intimidade. É, foro íntimo. Tem coisa nossa que nós não temos intimidade. Não. Olha, tem coisas em nós que nós ainda não temos intimidade. Como é que o outro vai ter? Não. É uma exposição à toa. A maioria deles é constituída por combatentes apaixonados das suas verdades transitórias, que não cedem, porque ainda não estão convencidos delas. Por isso, tornam-se críticos severos, vigias agressivos, lutadores contundentes contra os outros. Eu quero fazer valer o meu, não é? É algo que enfim, né? A minha verdade, é isso aqui é assim, é imposição. Você vê que no movimento espírita, né? E a gente tem que avaliar isso acontece. Você vê pessoas que têm um entendimento doutrinário que atacam aquelas que têm um entendimento doutrinário diferente. Sim. Um exemplo clássico foi o caso do Divaldo Pereira Franco. Divaldo sofreu duros ataques, né, por frases que ele teve, opiniões que ele teve, que não necessariamente são a verdade ou não, mas são opiniões de um médium respeitado, uma pessoa que se dedicou a vida inteira a uma causa social que atendeu milhares de famílias, salvaram milhares de vidas e merece no mínimo ser respeitado. Então, se o Divaldo ou qualquer outro expoente, né, da doutrina, pessoa que tenha relevância, como Haroldo Dutra Dias, como José Raul Teixeira, como foi Dona Ivone Pereira e tantos outros, pessoas que nós respeitamos, nós não somos obrigados a concordar com tudo que eles falam. Sim. Mas nós somos obrigados a respeitá-los. Então, esse é o problema. Ninguém, na doutrina espírita, a gente aprende que não se deve ficar idolatrando a quem quer que seja. O único que deve ser adorado é a Deus e ao nosso mestre, que é Jesus. Agora, de resto, somos todos irmãos de caminhada. Você vê que o próprio Kardec, no livro Céu e Inferno, após a morte do Samson,
que era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec questiona ele se ele continuava a manter pensamentos sobre determinados pontos doutrinários que ele tinha quando encarnado. E o Samson falou, não, realmente cheguei aqui e vi que não era bem como eu estava pensando. Gente, e era um espírito feliz. Sim. O fato de você se equivocar num pensamento de ordem doutrinária ou de uma opinião política, ou qualquer coisa que seja, não transforma você numa pessoa inimiga. É isso que nós tentamos mostrar. E essa situação que o Divaldo passou, né, por uma frase, por uma opinião que ele deu, que todo cidadão tem direito de opinar sobre qualquer coisa, aí você é massacrado por companheiros seus, espíritas. E o que Jesus nos pede? O que o Espírito de Verdade coloca? Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Como é que eu vou atacar a honra de... Como Chico Xavier foi atacado, gente. Falei de Divaldo, mas vamos esquecer o Divaldo e Chico Xavier. Porque o próprio Divaldo reconhece que ele está anos-luz de Chico. Chico é uma pessoa que nunca se envolveu em nenhum tipo de polêmica, nunca atacou a quem quer que seja. Envolveram ele, mas ele não se permitiu envolver. Foi atacado, foi caluniado, tudo que vocês possam imaginar e não imaginar, porque nós não temos ideia do que aquele homem sofreu, e ele se manteve ali em silêncio. E até hoje, talvez até você que esteja aí nos ouvindo, diga que Chico Xavier foi um farsante, que a obra dele é uma obra que não é compatível com a obra de Allan Kardec. É um direito seu pensar assim. Agora, atacar, denegrir, será que é esse o papel de um espírita? Será que é isso que nós devemos fazer? É isso que nós estamos vendo nas redes sociais. O movimento espírita dividido. Sim. Por que está dividido? Porque estão se deixando levar pela influência das trevas. O espiritismo, ele é um só. Não tem dois espiritismos, como querem fazer, né? O espiritismo de esquerda progressista ou de direita conservador. Isso não existe. Agora, as trevas estão gostando muito disso. E querem essa divisão, porque a divisão enfraquece o movimento espírita. A união fortaleceria. Nós temos que buscar aquilo que nos une e não aquilo que nos divide. Sede unidos para seres fortes. É a frase de São Vicente de Paulo, lá no Livro dos Médiuns, em Dissertações Espíritas. Então que a gente reflita e tome cuidado com isso que Joana está aqui colocando para a gente, porque isso é uma grande ameaça ao nosso movimento espírita, é uma grande ameaça a nós, né? Porque se nós entrarmos nessa sintonia, iremos ficar junto daqueles que estão contra o Cristo, aqueles que estão contra a regeneração do planeta. E nós temos que nos posicionar de que lado nós estamos, a quem nós servimos. Jesus diz, não se pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a um, ou você vai servir ao outro. Exato. Se nós queremos servir ao Cristo, atacando uns aos outros, com certeza não estaremos servindo ao Cristo. É porque nós mesmos, nessa situação, depois vamos usar os meios que nos cabem para falar de Jesus para alguém. E eu estava lembrando que o próprio Allan Kardec, ele viveu a experiência de lidar com o Rustam. Não tem um momento na história do Espiritismo que você vai encontrar um distrato de Kardec a Rustam. Ele até chegou a falar, olha, que todo o material que o Rustam estava sendo instrumento daria um excelente volume. Com isso, ele deu ao espírita a dica de que era um material muito denso para pouca consistência. Mas ele não disse que ali tinha verdade ou mentira. Ele fez uma análise crítica e disse mais. Entendeu? Ele disse que quanto a alguns pontos que não faziam parte ainda daquilo que estava no escopo da doutrina espírita, o tempo iria mostrar se eram verdadeiros ou não. Ele não disse é tudo mentira, não leiam. Ele falou, leiam. Eu entendo que são 4 volumes, poderia ser um volume. Isso aí. Tem alguns pontos que são divergentes da doutrina espírita, mas que precisam passar pelo crivo da concordância universal e que, se no futuro se demonstrarem estarem corretos, farão parte da doutrina espírita. Então, isso é equilíbrio. Isso é equilíbrio. Isso é respeito que os espíritas deveriam lembrar num momento como esse que nós vivemos. Pois é. Mas, enfim... Vamos nós aqui, né? E aí, Miranda? Ih, meu Deus, o Renato estava lendo,
Não debatas com os donos da verdade, Paramos onde? Isso, vamos voltar. A maioria deles é constituída por combatentes apaixonados. Renato leu isso aqui. Pronto. Das suas verdades transitórias que não cedem, porque ainda não estão convencidos delas. Por isso, tornam-se críticos severos, vigias agressivos, lutadores contundentes contra os outros, que era o que nós acabamos de comentar, o Renato leu. Nesse aqui, não cedes, essas verdades transitórias que não cedem, eu lembro da minha avó. Tava muito falatório, muita discussão. Ela chegou, vem cá, isso aí que você está falando, você tem certeza que é assim? Tenho, manhã. Então, por que discutir? Quem tem certeza não discute. Olha, que mulher sábia, né? Uma mulher analfabeta, né? Não sabia ler, não sabia escrever, mas de uma enorme sabedoria. Enorme, espírito extremamente sábio. Continua Joana. Essa é a avó de Miranda. Qual o nome dela? Audália. Dona Audália, né? Não sabemos se ainda no plano espiritual ou se já está aqui conosco, reencarnada, mas com certeza deve estar dando continuidade aí com a sua sabedoria. Não lhes dê atenção, diz Joana, sem considerar-lhe as opiniões contra ti, as referências aleivosas e os comentários ácidos. Eis que perdem o sentido, não te alcançando jamais. Valorizando-os, tornam-se verdades que te incomodam e perturbam a marcha, embora tenhas um destino a objetivar. A verdade dá equilíbrio, estimula a ordem e o respeito às ideias dos demais. Então, Joana, mais uma vez aí diz, se você entende que está com a verdade, isso mais ainda te leva a respeitar as ideias dos demais. Porque a sua verdade não tem que ser imposta ao outro, né? Se o outro entende que não existe reencarnação, você não precisa brigar com a pessoa por causa disso. É um direito dela não acreditar na reencarnação, é um direito dela não acreditar em Deus. Você pode estar lidando com uma pessoa que seja ateísta, que não acredita em Deus, mas essa pessoa pode ser uma pessoa de caráter, uma pessoa correta, uma pessoa que pode ser seu amigo, você vai respeitá-lo e ele vai te respeitar na sua crença em Deus. Não seria tão bom que fosse assim? Sim. Será que a gente está pedindo? Será que Jesus está pedindo muito? É só respeito, gente. É só respeitar. Ah, mas está defendendo coisas abomináveis. Olha, eu posso conhecer uma pessoa que defende o aborto. E eu sou contra o aborto. Agora, eu não vou tratar a pessoa como minha inimiga porque eu não vou abortar o outro da minha vida. Eu não vou abortar o outro da sua vida. Sim. Perfeito. Eu adorei, Miranda. Perfeito. Sim. Uhum. Eu posso conhecer uma pessoa que seja a favor da pena de morte. E eu sou contra a pena de morte. Mas eu preciso entender que dentro da concepção daquela pessoa, do entendimento dela, a pena de morte é uma solução. Eu não vou concordar. Jesus não coloca isso, a doutrina não coloca isso, mas ela tem o direito de pensar o que ela quiser. Ela hoje pensa assim, mas amanhã ela pode pensar diferente. Exato. Seja no corpo ou fora do corpo. É evidentemente que nós temos que ter um comportamento como responsáveis por um núcleo, não é? Sim. E chegar para essa pessoa e dizer, olha, aqui não se compactua com essas ideias, com esses pensamentos. Então solicitamos a você que tenha um comportamento adequado, né? E tudo mais. Isso, em respeito aos outros. Aí esse é diferente, né? É o regulamento interno. Que todo mundo precisa seguir, né? É diferente. Agora, você execrar e tal, não, continua, gente. Meu Deus, não tem porquê. Né? Eu lidei na casa espírita com um senhor que ele era católico, aí depois foi para a Umbanda, por conta da mediunidade. Quando eclodiu a mediunidade dele, ele foi para a Umbanda. E na Umbanda ele esteve durante muito tempo. Mas a situação dele, eu não sei o que é que houve lá no terreiro, que ele não conseguiu mais continuar. E entrou em desequilíbrio, por conta dessa mesma mediunidade estacionada. E parou no Bezerra de Menezes. Isso é coisa de uns 20 anos atrás, né? Parou no Bezerra de Menezes, foi acolhido na segunda-feira lá, tal. Um excelente médium. Ali ele foi acolhido, fez o tratamento dele, se harmonizou, a mediunidade começou a fluir novamente e ele passou a fazer parte do grupo mediúnico da casa. O estudo lá era muito limitado ainda, mas já estava acontecendo o estudo do Evangelho, onde as obras de Kardec eram colocadas e orientadas.
Então ele ficava para o estudo da tarde. Mas um dia ele falou para mim, olha, eu não consigo aceitar essa ideia de reencarnação. Eu olhei para ele e falei, mas o senhor continua vindo aos estudos, tá? Não deixa de frequentar a casa no horário de estudo, que é sábado à tarde, era com o Júlio. Eu acredito que ele está desencarnado agora. Veio o rosto dele nítido na minha mente. Aquele senhor, ele confessou isso para mim. Ele não falou, mas depois no estudo, ele falou, olha, eu não consigo aceitar essa ideia de reencarnação, de entender, eu não acredito. Eu falei, não tem problema, continue ficando no estudo. Mas a gente observa o seguinte, era médio, estava ali por uma necessidade de se harmonizar, sim, se mantinha no grupo mediúnico, participava, mas ele não conseguia, na cabecinha dele, no íntimo dele, ele não conseguia fazer o link. Exato. O raciocínio dele não chegou a tal ponto de ele ver desse outro lado. Discreto, um excelente médio, quando ele estava ali aplicando o passe dele, concentrado, carinho, a dedicação, ele agora desencarnado deve estar feliz, sabendo que vai reencarnar. Com certeza. Até porque há um choque de realidade, né? Também, e aí muda. E olha, é muito bacana você ler o livro Céu e Inferno, né? Eu lembro que logo assim que eu ingressei, né, lá no desenvolvimento mediúnico, no Bezerra, me ofereceram o livro, dentre outros, né, o Céu e o Inferno. Eu falei, não quero esse não. Tô fora. E aí o título, né, as pessoas vão muito pelo título do livro e tal. Não. Já vê um tridente, uma coisinha assim toda vermelha. Já vem aquele espírito com a foice, né, sopa, né, e tudo mais. Mas não, e aí depois a gente foi se familiarizando, né, mais e tudo, e fomos ler o livro. Hoje, quem conduz esse estudo, quem media o estudo do livro Céu e Inferno lá no Bezerra de Menezes sou eu, né? Até porque a Paulinha foi para Portugal, e a trabalho e tudo, era ela quem fazia, e aí veio parar na minha mão, né? E aí, tudo bem, mas é tão bacana você ler os relatos, porque há um choque de realidade. Sim. Em todas as situações ali, espíritos felizes, espíritos de situação mediana, não é? Há um choque, por mais até que ele esteja num grau mais elevado de compreensão, mas há uma realidade, há algo que ainda faltava ele assimilar de vez, não é? Ele concretizar dentro dele. Olha, bacana tudo que eu estou encontrando aqui, porque é resultado do que eu fiz, é resultado do que eu busquei, é resultado da compreensão, do entendimento que eu fui em busca, né? E tudo. E aí a gente vai lendo, vai relendo, vai levando, as pessoas vão ouvindo assim com uma atenção tão grande, porque dentro daquele grupo tem pessoas que também não querem, eu já falei sobre isso, eu digo, vai lá, pega o livro Céu e Inferno, não fica com medo não. Até no culto do Evangelho tem pessoas que fazem o culto, leem um pedacinho do Evangelho e vai acompanhando sistematicamente o Céu e Inferno. Sim, não fica com medo não, aí todo mundo começa a rir, vou pegar, pode deixar. Né? O livro é muito bom. E aí vai trazendo muitos esclarecimentos. É um choque de realidade, com certeza. Né? Mas é assim que acontece o aprendizado e a lei de progresso, né? Os impulsos. Com certeza. E a dona Joana continua dizendo assim: desincumbe-te dos compromissos, sem preocupação com aquilo que os outros pensam sobre ti, tuas ações, tua vida. És livre para agir, assim como te tornarás escravo do que faças, colhendo conforme semeis. O mais não tem importância, exceto se preferes valorizá-lo. A verdade felicita sempre. Assim, deixa-te penetrar pela sua força dominadora e segue tranquilo, amparado por ela. Bacana, né? E fechamos aqui o capítulo 10. Né? Vamos para o 11 agora? Vamos para o 11, né? Vamos entrar só manter essa questão aqui, né? Que é uma questão que para a gente é difícil, que é desincumbe-te dos teus compromissos sem preocupação com aquilo que os outros pensam sobre ti, tuas ações e tua vida. Isso aqui não é fácil, né? Porque normalmente nós damos muita importância ao que o outro pensa. É uma característica nossa, né, do ser humano. Eu vejo muitas pessoas, no meu trabalho como psicólogo, as pessoas sempre falam, mas o que vão pensar,
Se eu fizer isso, eu falei assim, mas você não vai estar fazendo a coisa certa? Vou. Ah, mas mesmo assim, o que vão dizer? Eu falei, se você está fazendo certo, se você está com a sua consciência tranquila, por que você vai ficar preocupado se o outro vai aprovar ou não? Então, assim, enquanto nós vivermos precisando da aprovação de todos, né, não dá. Nem Jesus teve. Né? Jesus não teve unanimidade. Na hora que teve que escolher entre soltar Barrabás ou soltar a Jesus, o povo escolheu quem? Soltar Barrabás e crucificar Jesus. Quantas vezes, né, Jesus entrou em Jerusalém sobre aplausos e pouco tempo depois estava sendo apupado pela população, sim, humilhado, xingado até a sua crucificação. Então a gente não pode esperar essa aprovação das pessoas. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ouvir as pessoas. Nós temos que ouvi-las, né? As opiniões, o que elas têm a dizer, as críticas, nós temos que ouvi-las, até porque nós não somos os donos da verdade. Então pode ser que aquilo que o outro está falando seja algo que vai me ajudar a refletir sobre alguma conduta minha. Então eu não posso estar fechado, eu tenho que ouvir a crítica. Ainda mais se a crítica vem de uma pessoa teoricamente amiga, né? Porque quando vem de um inimigo, o inimigo normalmente ele vai distorcer sempre tudo. Mas mesmo o inimigo, eu vou escutá-lo. Ele vai me alertar muita coisa. Pode ser que ele esteja falando algo que seja verdadeiro, apesar da raiva que ele tem de mim. Mas quando vem de um amigo, de uma pessoa que me é simpática, mais um motivo para eu ouvir a essa pessoa. Agora, eu não posso me pautar e basear a minha vida naquilo que as pessoas que estão à minha volta pensam. Se nós estudamos o Evangelho, se nós conhecemos a doutrina espírita, nós temos que ter discernimento, nós temos que ter bom senso. Certa vez, Chico Xavier perguntou ao Espírito Emmanuel, seu guia espiritual, numa situação que ele tinha que tomar uma decisão, ele estava um pouco indeciso, ele pergunta, Emmanuel, o que eu faço numa situação como essa? Aí o Emmanuel disse para ele, meu filho, pergunte o que Jesus faria. Sim. Então pode parecer, mas eu não sou Jesus. Mas para que Jesus veio aqui? Para que ele nos trouxe o Evangelho? Para nos dar material de conhecimento e reflexão para que nós tomemos as nossas decisões. Então, assim, eu estou com muita raiva de uma pessoa. O que Jesus recomenda? Mas eu não quero saber de Jesus. Aí, então, cada um escolhe quem vai matar a pessoa. Aí, se você não quer saber de Jesus, você tem que se decidir. Sim. Porque não adianta você estar dentro de uma igreja, dentro do centro espírita, louvando a esse Jesus, e na hora de você tomar uma decisão, você ignora esse Jesus. Aí fica complicado. Uhum. Você pode não ter força para seguir de coração aquilo que Jesus recomenda, mas você pode seguir pela razão. Eu posso não oferecer ao outro um perdão que eu não sou capaz de dar, mas eu posso racionalmente trabalhar esse perdão na minha cabeça, não desejando mal, não querendo vingança, não opondo obstáculo a uma reconciliação, conforme Kardec diz lá no capítulo 12, amai os vossos inimigos. O que é amar um inimigo? Kardec explica isso lá. É racionalmente, dentro das nossas condições, nós agirmos de acordo com aquilo que Jesus nos pede. É interessante porque quando ela nos dá essa orientação, a grande dificuldade para colocar isso em prática é quando existe dependência afetiva. Porque o dependente afetivo, ele barganha afeto. Então ele vai estar sempre receoso, ele vai guardar o receio da não aceitação do outro pelo que ele vai pensar, sentir, agir e fazer, né? Principalmente quando o outro exige de você algo que deve gerar uma subordinação, uma submissão. A gente observa isso muito em trato com pessoas que trazem uma dependência afetiva. Eu até penso diferente, mas eu vou concordar porque eu não vou contrariar. Com isso, olha, são duas situações. Você pensa diferente, você não concorda e você respeita o outro e silencia. É um ponto. Outra coisa é você... Opa! Dito isto, Miranda já passou do prazo. Muita paz a todos, senão vão cortar a gente. Até o próximo programa. Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.